Bom dia, enfermeira Maria. Bom dia, Júlia. A senhora poderia me explicar o que é essa doença de Huller? O meu primo tem, mas eu nunca entendi muito bem o que ele é, porque desde o primeiro ano de vida percebemos as expressões faciais mudando. As bochechas ficaram mais cheias, a língua e a cabeça eram maior que o normal, e a região do fígado e baço também aumentaram de tamanho. A síndrome de Hurler é uma condição genética rara em que os indivíduos afetados têm uma deficiência ou ausência da enzima denominada alfa-L-hidroronidase. Ela é específica dentro das organelas chamadas lisossomos. Enfermeira, o que são os lisossomos? É uma estrutura responsável por digerir as substâncias desnecessárias dentro da célula, por meio da ação de enzimas que estão dentro dele. E, caso haja algum problema que impeça a decodificação dos genes dessas enzimas, ocorre a doença de Hurler, por problemas nos lisossomos. Então, enfermeira Maria, esse gene mutado irá produzir uma proteína alterada e a enzima não funcionará? Isso mesmo, já que os lisossomos são responsáveis por degradar os mucopolissacarídeos, ou glicosaminoglicanos, e a enzima que há nele está mutada, tem-se como consequência o acúmulo de glicosaminoglicanos nas células. E o que são os glicosaminoglicanos e qual a função deles? Também denominados de heteropolissacarídeos, os glicosaminoglicanos são uma família de polímeros lineares constituídos por unidades repetitivas de disacarídeos. Um dos monossacarídeos que os compõem é sempre o N-acetilglicosamina ou N-acetilgalactosamina. Já o outro é predominantemente um ácido urônico, usualmente o ácido glicorônico ou o ácido L-hidurônico. Além disso, alguns glicosaminoglicanos contêm grupos de sulfato. Deste modo, devido à combinação aos grupos de sulfato e ao ácido urônico, os glicosaminoglicanos apresentam uma alta densidade negativa. Tal característica possibilita que eles se liguem a proteínas extracelulares e, consequentemente, formem os proteoglicanos. Alguns exemplos de glicosaminoglicanos são heparansulfato, queratansulfato e dermatansulfato. A respeito de suas funções, eles são fundamentais, pois é o principal constituinte da matriz extracelular, que mantém as células e tecidos unidas, possibilita a difusão de nutrientes e oxigênio por meio de sua via porosa e preenche o meio fora da célula com seu material gelificado. Tal gel que a compõe é essencial, pois devido ao seu caráter hidrofílico, ou seja, que é capaz de realizar interações com a água, ele possibilita que haja movimentação das células e a circulação de moléculas na matriz. Desse modo, ele age como um lubrificante e, neste ponto, ele é substancial para as articulações, tendões e outras manutenções. E o que se difere uma pessoa sadia e uma pessoa com síndrome de Huller, se tratando dos glicosaminoglicanos? Os glicosaminoglicanos saem da matriz extracelular dos tecidos em que estão presentes para serem degradados pelos lisossomos. Dessa forma, os velhos glicosaminoglicanos são substituídos constantemente por novos, pelo processo denominado reciclagem. Dentro do lisossomo, a enzima responsável pela quebra da cadeia do dermatansulfato e do heparansulfato é a alfa-L-hidroronidase. Dessa forma, uma pessoa com Huller apresenta anormalidades nessas enzimas e ocorre assim o acúmulo de glicosaminoglicanos, que deveriam ser liberados, e isso faz com que a célula aumente de tamanho e altere sua funcionalidade. E o que mais acontece quando não são quebradas essas cadeias? E quais são as consequências dessa doença? O excesso dessas moléculas é armazenado nos tecidos moles da região facial, assim resultando em narinas largas, ponte nasal deprimida, lábios e lobos das orelhas espessos e dentes irregulares. Além disso, elas se acumulam e provocam a morte de células vizinhas e das do tecido conjuntivo, como as dos rins e cérebro. Desse modo, seus portadores apresentam retardo mental, problemas cardiovasculares e outros agravos. O meu primo teve o diagnóstico com 2 anos de idade. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico precoce é difícil, já que os sinais clínicos não são específicos. Porém, com o avanço da idade e o acúmulo de glicosaminoglicanos nos tecidos, os sinais físicos se manifestam mais intensamente. Parte do diagnóstico é baseado nos níveis de sulfato de heparano e de dermatano na urina, pois, caso o indivíduo seja afetado pela doença, há um grande acúmulo deles na urina excretada.
Que legal! Agora ficou tudo mais claro. Vou explicar tudo isso para minha mãe e a minha tia também. Muito obrigada. Nada, tenha um ótimo dia. E se quiser saber algo mais sobre a doença ou queira que eu explique para sua família, é só chamar na minha sala. Podemos falar sobre tratamento também, que preferencialmente deve ser feito antes dos 2 anos de vida, com auxílio da terapia de reposição enzimática, que consiste na aplicação periódica de uma enzima recombinante por via intravenosa, e o transplante de células-tronco hematopoéticas.